Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Aos 25 anos, Helena vivia uma vida que muitos invejariam. Ela era a própria imagem de elegância e riqueza. Filha única de um empresário influente, ela cresceu em um mundo repleto de luxo e privilégios. Todas as manhãs, ela acordava em uma suntuosa mansão, cercada por pinturas antigas, móveis antigos e objetos preciosos. Ela nunca precisou se preocupar com dinheiro ou com o futuro. Seu pai, um respeitado e temido magnata imobiliário, deixou-lhe um império de propriedades, complexos hoteleiros, torres de escritórios, apartamentos de luxo em todo o mundo. Mas Helena, longe de ser uma jovem interessada em materialismo, sentia-se estranha a este mundo. Por trás do brilho de sua vida dourada, ela sempre descobriu que o amor e os relacionamentos humanos eram os verdadeiros tesouros. Ao contrário do pai, obcecado pelo poder e pela acumulação de riqueza, Helena valorizava as coisas simples: viagens, encontros autênticos e explorar a beleza da arte e da cultura. Ela sempre sonhou em encontrar seu lugar no mundo, longe das exigências e expectativas que sua posição impunha. Para ela, a riqueza era apenas um acessório de conforto, um meio de viajar, de descobrir, de ampliar seus horizontes. Ela acreditava firmemente que os verdadeiros valores eram encontrados nas emoções compartilhadas, na cumplicidade com aqueles que amava e na liberdade de escolher o próprio caminho. Mas um dia, tudo mudou. A traição sempre acontece onde você menos espera, e no caso de Helena, foi justamente quando ela pensou que sua vida não poderia melhorar. A morte repentina e misteriosa de seu pai abalou os alicerces de seu mundo. A causa de sua morte nunca foi totalmente esclarecida, mas as suspeitas começaram a crescer. Uma queda acidental, uma doença fulminante ou talvez algo ainda mais sinistro. Mas a verdadeira dor de Helena não veio da perda do pai, mas do vazio deixado por sua ausência, um vazio que ela nunca imaginou que teria que enfrentar. Esse vazio foi rapidamente preenchido, mas não pelas mãos que Helena esperava. Sua meia-irmã, Vanessa, filha da amante de seu pai, apodera-se descaradamente da herança que Helena considerou erroneamente uma questão de amor paterno. Vanessa, uma mulher ambiciosa, calculista e sem escrúpulos, nunca foi nada além de uma sombra na vida de Helena. Enquanto Helena vivia sob a ilusão de que o amor familiar prevaleceria nesta sucessão, Vanessa, por sua vez, nunca deixou de nutrir uma ambição devoradora. Apoiada por advogados corruptos, testemunhas dispostas a mentir sob juramento e aliados estrategicamente posicionados dentro do sistema, Vanessa manipulou cada detalhe da sucessão para excluir Helena da herança. Não foi apenas uma jogada de poder, foi uma guerra fria e calculada para destruir o que restava de Helena. Documentos foram falsificados, testemunhas foram compradas, e nos bastidores, manipulações e mentiras se multiplicaram. Para Helena, o golpe foi mais do que uma perda material, foi uma traição profunda. Vanessa, sua meia-irmã, que ela via como uma rival sem importância, tomou posse do que considerava seu direito, o império familiar. A injustiça era total, a dor insuportável. Mas o que mais a quebrou foi o fato de que Vanessa, com tanta frieza, foi capaz de destruir tudo o que ela amava com um estalar de dedos. Despojada de tudo, Helena se viu em um mundo completamente estranho. O conforto luxuoso de sua casa, o afeto fingido de criados e amigos influentes, tudo isso desmoronou. Não lhe restava mais nada. Não há mais família. Mais riqueza. Mais respeito. Sua identidade como herdeira agora era uma lembrança distante. A Helena que o mundo conheceu agora não passava de um fantasma, uma figura esquecida nas ruas da cidade. Afastada da sociedade que conhecia, ela vagou por anos, rejeitada por aqueles que acreditava serem seus aliados. Uma velha amiga de infância, uma velha amiga da faculdade, todos a abandonaram. O mundo parecia tê-la engolido. Ela vagava pelas favelas, vivendo de bicos mal pagos e buscas desesperadas para sobreviver. O que ela conhecia como uma vida dourada agora não passava de uma miragem no deserto de sua dor. As ruas eram frias, cruéis e cheias de rejeição. A solidão a domina a tal ponto que ela acaba se esquecendo de si mesma, afogando-se na poeira de seus sonhos desfeitos. Suas roupas, antes de alta costura, agora eram trapos, e a beleza que brilhava dentro dela parecia ter desaparecido sob as cicatrizes da pobreza. Mas, no fundo, era a traição que mais a assombrava. Como Vanessa, sua própria irmã,
pôde deixá-la daquele jeito, tratá-la com tanta crueldade? Os anos passaram como uma neblina, sem propósito, sem luz, sem futuro. A dor da perda era alimentada diariamente pela raiva de ter sido traída pela pessoa que ela amava e protegia. Mas foi essa mesma raiva que começou a se transformar em algo mais poderoso, algo mais sombrio. Ela se tornou a força motriz por trás de sua busca interior, uma sede por justiça que ela não podia mais ignorar. Certa noite, enquanto estava brígada em um canto escuro da cidade, espancada e maltratada, exausta de viver, Helena cedeu a uma prece desesperada. Ela não desejava mais riqueza, pois aprenderá que isso não resolvia nada. O que ela queria, o que ela sentia no fundo da alma, era justiça. Ela não estava pedindo piedade, ela estava pedindo equilíbrio. Vingança, sim, mas uma vingança que seja mais do que um simples ato de ódio. Ela queria destruir este mundo cruel que a havia esmagado e, com isso, dar sentido ao seu sofrimento. Ela fechou os olhos, uma sensação estranha percorrendo-a, como se estivesse se desligando da realidade. O mundo ao seu redor ficou confuso, seus pensamentos se fundiram com o ar pesado e úmido da rua. Esse momento de vazio total, de ruptura com o mundo tangível, pareceu durar uma eternidade. Quando ela abriu os olhos novamente, tudo havia mudado. Ela não estava mais na rua. Ela não sentia mais dor. Uma luz suave, mas intensa, banhava seu corpo, e a voz que surgia em sua mente era profunda e sobrenatural. Você foi chamada para outro destino, Helena. A vingança não tem volta. Mas você ainda tem um papel a desempenhar. Foi aí que tudo mudou. Helena não era mais a mesma. Seus sentidos estavam aguçados, sua percepção do mundo era diferente. Uma nova força, um poder que ela ainda não compreendia, estava invadindo-a. Ela foi trazida de volta à vida. Mas a que custo? A voz em sua cabeça sussurrava que a vingança seria a única redenção possível. E assim começou sua jornada em busca da justiça, uma jornada da qual ela não poderia retornar. Com seu novo poder, Helena não era mais a vítima frágil que havia sido. O tempo passado nas ruas escuras, lutando pela sobrevivência, a transformou em uma nova mulher, mais forte e determinada do que nunca. Essa transformação não foi apenas física. Sua mente se tornou tão afiada quanto uma lâmina, e a vingança, que se tornou sua única força motriz, era o objetivo que ela perseguia com intensidade glacial. Mas, ao contrário do que ela imaginava, sua missão não se limitava a destruir a herança roubada de Vanessa. Ela não estava lá apenas para retomar o que era dela. Não, Helena pretendia humilhar Vanessa, forçá-la a olhar nos olhos do que ela realmente era. Uma oportunista implacável, pronta para sacrificar tudo por um poder que ela não merecia. Vanessa, agora dona da casa da família, vivia no que parecia ser um monumento à ilusão. Este castelo de mentiras, onde o dourado e o mármore brilhavam, era na realidade o caixão da verdade, um lugar onde a realidade havia sido cuidadosamente apagada para dar lugar a uma imagem suave e perfeita. Helena, no entanto, sabia melhor do que ninguém que por trás daquela fachada se escondia uma mulher frágil e quebrada. Vanessa era tudo menos invencível. Longe de ser o monstro frio e sem emoção que parecia ser, ela era assombrada por profundas ansiedades, consumida pelo medo constante de perder o que havia roubado. Ela sabia que seu império fora construído apenas sobre as areias da traição e da injustiça, e isso a tornava vulnerável. Foi essa vulnerabilidade que Helena pretendia explorar. Nas semanas seguintes, Helena se escondeu nas sombras, observando Vanessa com atenção quase clínica. Ela estudou seus hábitos, seus movimentos, cada sorriso forçado e cada gesto extra. Ela sabia que o menor erro de Vanessa seria sua chance. Certa noite, quando a noite já havia caído e a casa da família estava mergulhada em uma aparente calma, Helena entrou. Invisível, como uma sombra entre sombras, ela deixou pistas sutis, mensagens criptografadas e sinais que pareciam vir de outro mundo, como ecos do passado. Todas as noites, Vanessa acordava tremendo de terror, convencida de que estava sendo assombrada pela irmã que havia traído e deixado para morrer. No início, Vanessa acreditava que suas ansiedades eram simplesmente o produto de sua mente perturbada. Mas gradualmente, os eventos se tornaram cada vez mais reais, cada vez mais difíceis de ignorar. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. As portas estavam se fechando sozinhas. Um aroma de flores murchas invadia seu quarto em horas impossíveis.
Esses eventos a mergulharam em uma espiral de paranoia. Ela não conseguia dormir, mal comia e seu império estava começando a ruir. A máscara perfeita que ela havia criado para si mesma começou a rachar sob a pressão de seus próprios medos. Mas à medida que Helena se aproximava de seu objetivo, algo dentro dela começou a se contorcer. As visões de seu falecido pai, os sussurros da voz misteriosa que ela ouvirá durante sua ressurreição, estavam se tornando cada vez mais intrusivos. Seus pensamentos estavam ficando confusos. Ela estava se perdendo em uma busca sem sentido por vingança? Ou era isso que se esperava dela? Aquela voz em sua cabeça, cada vez mais presente, sussurrava que a vingança era seu único caminho para a redenção. Mas a que custo? No que ela estava se tornando? A tensão aumentou exponencialmente quando Helena decidiu que era a hora certa. Em uma festa luxuosa organizada por Vanessa para comemorar um novo sucesso empresarial, Helena fez uma aparição inesperada. Como um fantasma do passado, ela se convidou para essa noite suntuosa onde os convidados estavam imersos em uma atmosfera de luxo e sorrisos falsos. Vanessa, ainda vestida com seus trajes de rainha, imediatamente se sentiu inquieta. Ela ouviu o boato de uma vingança misteriosa, mas nada preparou para esse encontro cara a cara com Helena. O ar na sala ficou carregado de eletricidade. O olhar frio de Helena se fixou em Vanessa, e tudo ao redor delas pareceu ficar em silêncio. Os convidados, até então indiferentes, perceberam o confronto que estava se formando. Em um silêncio quase palpável, as duas irmãs se encontraram frente a frente, e o não dito e o ressentimento enterrado por anos inundaram como uma tempestade. Você acha que tudo é seu, que você mereceu, mas você continua a mesma garotinha que não sabia como ganhar o amor do nosso pai, disse Helena com uma voz calma, mas afiada. Vanessa, embora abalada, tentou se defender com sua bravura habitual, uma fachada de orgulho que lutava para mascarar o medo que começava a tomar conta dela. Você foi uma fraqueza. Eu fiz o que você não teve coragem de fazer, tomar o que era meu, ela respondeu, friamente. As palavras eram duras, mas eram apenas armas verbais. Helena, com a força que havia adquirido, não estava lutando apenas contra Vanessa. Ela estava lutando contra a versão distorcida de si mesma que Vanessa ajudou a destruir. O confronto não foi no plano físico. Isso aconteceu na alma de cada um deles. Cada palavra que Helena dizia era um golpe onde doía, no coração de Vanessa. Você me matou, Vanessa, mas foi você quem se perdeu. Vingança, veja bem, não é apenas um ato de justiça. É uma maldição, disse Helena, sua voz carregada de uma verdade aterradora. Então aconteceu o choque. Nesse confronto, Helena entendeu que seu ódio, por mais justificado que fosse, a havia mudado. Ela havia se tornado uma versão distorcida de quem ela havia sido. A vingança, em sua busca cega, a consumiu. Ela estava agora parada na beira do abismo. Se ela continuasse nesse caminho, correria o risco de perder tudo, inclusive sua humanidade. Em um último acesso de lucidez e clemência, Helena decide não cruzar a linha final. Ela não mataria sua irmã, nem a destruiria pela violência. Ela revelou a verdade ao mundo. Vanessa era uma manipuladora, uma mulher pronta para fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Por meio de um ato público, ela destruiu o império de mentiras que Vanessa havia construído, expondo suas falhas, suas fraquezas e sua alma decaída. Vanessa, desmascarada, se viu sozinha diante da ruína que havia semeado, com suas ilusões desmoronando ao seu redor. Helena finalmente conseguiu respirar, mas sabia que o que havia perdido não poderia ser recuperado. A vingança, por mais doce que fosse, a mudou para sempre. Helena, após o confronto, se retira. Ela não tem mais gosto pela vingança, porque entendeu que a verdadeira redenção não vem de infligir sofrimento aos outros, mas de recuperar a paz interior. Poder, riqueza e vingança não podiam mais preencher o vazio deixado por anos de sofrimento. Ela encontra um novo significado para sua vida, longe das lutas, longe das ilusões de riqueza. E à medida que ela se reinventa, um novo caminho se abre para ela, o da cura e da aceitação do seu passado. Helena percebe que foi trazida de volta à vida não apenas para vingar a morte dele, mas para aprender a perdoar a si mesma. Ao renunciar ao seu ódio, ela finalmente encontra paz. Vanessa, por sua vez, se vê sozinha, confrontada com seus próprios demônios, sem o apoio que antes tinha. A vingança de Helena não foi um ato de destruição, mas de cura.
Através de seu renascimento, ela encontrou a liberdade.